Abra sua Bíblia comigo, lá em Ezequiel. Talvez seja um livro que comumente você não leia, mas é um livro muito especial, então não fique sem jeito de procurar, não, pode procurar. Também não finja que achou. Tem uns irmãozinhos que fingem que achou. Ele fica lá, assim, sabe? A gente fala do que já fez, né, irmãos? Já fiz isso. Ezequiel, capítulo 47. A palavra do Senhor toda é muito linda. Não há como a gente selecionar um texto ou outro e dizer, esse é um texto maravilhoso. Todos são. Mas Ezequiel 47 fala muito comigo. E nessa semana foi um texto que bateu forte no meu coração. E eu me debrucei sobre ele e me veio o desejo de pregá-lo para vocês. Então, acompanhe aí. Ezequiel capítulo 47. Diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de baixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse, viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem estas águas tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores de Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, o peixe do oceano, e multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, fala conosco pela Tua palavra. Já oramos, já cantamos, já celebramos o Teu nome. Estamos aqui nesse ambiente de comunhão da Tua igreja.
e agora a tua palavra é aberta e pregada, e que seja na unção do teu Espírito, que ela chegue nos nossos corações e dentro de nós transforme, mude, acrescente, subtraia tudo aquilo que é da tua vontade acontecer. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Somos igreja e temos falado sobre isso. Já fomos lembrados aqui que a igreja é a comunidade daqueles que perseveram. Perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Também nos lembramos de Caleb, um homem perseverante, que perseverou em seguir ao Senhor, e nós temos que perseverar. Fomos lembrados também que, como igreja, como povo de Deus, nós somos aqueles que dependem totalmente do Senhor. Aprendemos isso lá com Tiago, e eu tenho certeza que foi uma bênção. Mas, irmãos, nós somos a comunidade do Espírito Santo. Amém? Vou repetir, nós somos a comunidade do Espírito Santo. Todo aquele que nasceu de novo, só nasceu de novo, porque nasceu do Espírito. O Espírito Santo trouxe vida, e vida abundante. Cada cristão, cada discípulo de Jesus, homem, mulher, criança que crê de todo o coração, idoso, não importa a sua faixa etária, ela é templo do Espírito Santo. É santuário de Deus. O Espírito Santo, que no Antigo Testamento estava sobre os reis, sacerdotes e profetas, agora no Novo Testamento, por causa da vinda, da morte, da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não está mais sobre um grupo restrito, mas ele foi derramado sobre toda a sua igreja. Que verdade poderosa. Se você é de Jesus, o Espírito Santo está em você. Se você pertence a Jesus, o Espírito Santo habita em você. Se você tem um nome escrito no livro da vida e já descobriu, pela iluminação do Espírito Santo, pelo poder do Evangelho, essa verdade, a sua vida precisa acontecer no Espírito, na unção do Espírito, na plenitude do Espírito, na condução do Espírito e para a glória de Cristo Jesus. Amém? Então nós somos a comunidade do Espírito Santo. A igreja só existe porque o Espírito Santo foi derramado, irmãos. Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus e derramou o Espírito Santo. Quando Jesus declara à sua igreja que estará com ela todos os dias, até a consumação dos séculos, ele está dizendo que a igreja não vai ficar órfã, a igreja não vai ficar sozinha, de forma alguma, porque ele vai para o Pai, mas ele vai derramar do seu Espírito. O Espírito Santo, queridos, é a presença de Deus junto da sua igreja, é a presença de Deus junto com cada irmãozinho e cada irmãzinha que dessa igreja faz parte. E o Espírito Santo é Deus, irmãos. O nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e não há nessa terra nada mais poderoso do que o Espírito Santo. E ele está em nós. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. Então nós somos a comunidade do Espírito Santo. Ele está na gente, ele está em nós, ele se manifesta no nosso meio, ele dirige os nossos passos. Bendito seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo, aqui em Ezequiel e em outros textos também, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, ele é apresentado como rio. Um rio. Nós temos aqui em Sorocaba um rio muito bonito, que às vezes dá um trabalho, né? Porque quando vem a chuva forte, esse rio transborda. Mas, irmãos, nós não podemos nos esquecer que o transbordar dos rios é algo de Deus também.
Porque lá no passado, quando os rios transbordavam, eles tornavam a terra ao seu redor terra fértil, terra abençoada. O problema é que agora nós não estamos mais plantando ao lado dos rios, né? A gente está passando com o nosso carro e às vezes dá um problemão. Mas, queridos, aqui o texto em Ezequiel nos fala sobre o Espírito Santo como esse rio. E que rio maravilhoso. E eu quero destacar algumas coisas aqui para o nosso coração. A primeira delas é que este rio é um rio de vida. Este rio produz vida. Este rio não traz morte e nem acarreta morte, mas traz vida e faz com que aqueles que adentram este rio sejam tomados por ele e sejam tomados por vida. Essa vida do fluir do Espírito Santo de Deus. Queridos, nós nos lembramos muito, principalmente a igreja reformada, e está tudo certo, tem que lembrar mesmo, que o Espírito Santo é quem aplica em nós a obra da redenção. O Espírito Santo é quem testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo é quem faz a obra da regeneração, do novo nascimento dentro do nosso coração. Que verdade maravilhosa. Mas às vezes nós nos esquecemos, né? Que esse Espírito que nos dá vida é o Espírito que também nos conduz, nos santifica, nos move, nos impulsiona na missão de Deus sobre a terra, abre portas que ninguém mais abre, realiza milagres que ninguém mais é capaz de realizar, faz coisas que nos deixam boquiabertos na sua manifestação e pelo seu poder. Não podemos nos esquecer disso. E a primeira coisa que eu quero que você guarde aí no seu coração é que essa vida é uma vida que flui. Este rio é um rio que flui da presença de Deus e que é o próprio Deus. Quando Ezequiel tem essa visão, ele é levado até o templo. E lá no templo, lugar da presença de Deus, Ezequiel percebe que saíam águas, e águas vivas do templo, do lugar da habitação de Deus. E essas águas que corriam do templo, elas se transformavam em um rio. Queridos, vamos lembrar das palavras de Jesus, lá em João capítulo 7. Quem tem sede, venha a mim, e de graça beba da água da vida. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O templo, no Antigo Testamento, é o templo, que antes fora tabernáculo, antes uma tenda, que terminou lá em Jerusalém, onde ficava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus junto do seu povo. Mas e agora na nova aliança? Onde está o templo? Será que são essas paredes? Será que é essa edificação? Será que Deus está limitado ou preso a este lugar? Será que quando a gente vai embora, Deus fica aqui? Eu creio que não. Mas Deus está em todo lugar. Sim, mas eu estou me referindo à presença de Deus, no lugar da sua habitação. Quem são os templos agora no Novo Testamento, irmãos? Somos nós. Então a visão que Ezequiel tem ali, desse rio que flui da presença de Deus, agora ele não flui mais de um lugar, mas ele flui de pessoas. Ele flui da vida daqueles que são templo do Espírito Santo. Ele flui através da vida
de cada crente, homem, mulher, criança, idoso, idosa, não importa a sua idade, não importa a sua ocupação, não importa a sua profissão, se você é de Jesus, esse rio flui através da sua vida. Não é tremendo, irmãos? Louvado seja o Senhor. É uma vida, é um rio que flui da gente. E não por causa da gente, mas por causa da presença que em nós está a presença do Senhor. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. Às vezes, a gente se sente muito mal. A gente se sente muito pequeno. A gente se sente um nada. A gente se sente inferior. A gente se sente desqualificado. A gente se sente feio, feia. A gente se sente desarrumado. A gente se sente uma série de coisas negativas. E o mundo está aí para nos fazer sentir assim. Já sentiu essas coisas? Não? Meu irmão, mas em nome de Jesus, você tem que encher a sua mente, o seu coração, com a verdade da palavra. Você é templo do Espírito Santo. E se você é templo do Espírito Santo, ele flui através de você. Do seu interior fluirão rios de água viva. Em João 7 é interessante que Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba, de graça, da água da vida. E depois ele diz: olha, depois que você beber, você vai se tornar uma fonte, para que outros possam beber também. Que coisa maravilhosa, irmãos. Quem está aí com os rios de água viva? Quem está, irmãos? Pastor, aqui está um córregozinho. Pastor, está um fio de água. Meu irmão, Deus pode fazer isso aí virar uma enchente. Deus pode fazer o deserto se transformar em manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Meu irmão, eu quero que você guarde isso. Primeiramente isso. Você tem dentro de você o potencial dado pelo Espírito Santo, para que de você flua rios de água viva. Amém? Esse rio, as comportas do céu já foram abertas. O Senhor derramou, o Senhor abriu aquilo que estava, de certa forma, ainda represado lá no céu, ao derramar sobre a sua igreja, lá no Pentecostes, o Espírito Santo. Ele abriu as comportas, irmãos. E nós não podemos represar esse poder. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, vamos andar. Então, a primeira coisa que eu quero que você guarde é isso. Essa vida de Cristo em nós, é a vida do Espírito, é o fluir desse rio no qual nós estamos. E é importante enfatizar que nós estamos nele e, ao mesmo tempo, ele está em nós. Mas o Espírito Santo é muito maior do que nós, irmãos. É Deus. Tem gente que às vezes pensa no Espírito Santo e imagina como se fosse um vaporzinho, né? Uma fumacinha que está dentro do coração, né? Ou pensa num Gasparzinho, né? Irmãos, os demônios são assim. Os demônios realmente são espíritos que Deus não. Ao mesmo tempo que Ele está aqui, Ele está aí, Ele está lá, Ele nos envolve, irmãos. Amém, queridos? Nós estamos mergulhados nele. Louvado seja o Senhor Jesus. Segunda coisa que eu quero que você guarde, aí dentro do seu coração, é que essa vida, esse rio, cuja fonte é o Senhor Jesus, é o próprio Deus, que nos deu do seu Espírito, o Espírito está em nós. Esse rio, a sua direção, a sua profundidade e o seu movimento não são determinados por nós. E aí eu quero que você volte seus olhos para o texto. Primeiramente, Ezequiel vai dizer de onde vem o rio. Versículo 1. Depois disso, um homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente,
E assim vai. Agora volte comigo aí, versículo 3 em diante. Saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir. Vamos pensar aqui, trazendo para nós, uma fita métrica. E o texto diz que ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. E as águas davam aonde? Tornozelo. Depois ele mede mais 1000 côvados. E as águas vão dar aonde? No joelho. Depois ele vai medir mais 1000 côvados. E as águas começam a dar nos lombos. E depois, versículo 5, ele mede ainda mais 1000. E já é um rio que não se podia atravessar, porque se devia passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Irmãos, nós não controlamos o Espírito Santo de Deus. Ele é quem nos controla. Mas tem muito crente que pensa que dá para viver uma vida limitando o Espírito Santo ao tornozelo. Apagou o Espírito. Tem muito crente que pensa que dá para viver uma vida limitando o Espírito Santo aos seus joelhos. Quem já entrou no rio, se você está só com a aguinha no tornozelo, quem tem um controle? Você. Se a água está no joelho, quem tem um controle? Você. Quando chega nos lombos, já complica. Você já tem que começar a dar umas braçadas. E o texto diz que esse rio é rio cujo movimento, a profundidade e a direção nós não podemos controlar. É rio que nos leva, irmãos. E a Bíblia diz lá em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Sabe o que significa uma vida cheia do Espírito? Uma vida controlada pelo Espírito Santo. Uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Uma vida dirigida pelo Espírito Santo. E quem é chamado para viver desse jeito? Aqueles que são templo do Espírito Santo de Deus. Aqueles que são de Cristo. A sua igreja. Cada irmão no seu particular e toda a igreja coletivamente. Somos a comunidade do Espírito. Somos a comunidade que vive no fluir do Espírito. Somos a comunidade guiada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo afirma isso dizendo, todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus. Não tem opção. Não tem jeito. É um rio, irmãos, de água viva. E nós estamos nesse rio tal como ele está em nós. Nós não controlamos o Espírito, é o Espírito que nos controla. Agora eu quero chamar a sua atenção, qual é o interesse do Espírito Santo nessa terra? O que o Espírito Santo está fazendo na vida da igreja? Por que ele foi enviado? Ah, pastor, ele foi enviado para a gente ser feliz. Me mostra isso na Bíblia. Ah, pastor, ele foi enviado para a gente ter sucesso. Me mostra isso na Bíblia. Pastor, ele foi enviado para a gente ser próspero, ter dinheiro. Me mostra isso na Bíblia. Pastor, ele foi enviado para a gente ter saúde física, para a gente não ficar doente. Me mostra isso na Bíblia. Pastor, ele foi enviado para a gente casar e constituir família. Eu não estou falando nada ruim até agora, meu irmão. Só coisa boa, ilegítima, sem problema. Mas o Espírito Santo não foi enviado para a gente casar e constituir família, embora seja uma bênção. Pastor, ele foi enviado para a gente não ir para o inferno. Não, meu irmão. Ele foi enviado para que a gente viva em missão nessa terra.
Ele foi enviado para que a gente seja transformado de dentro para fora. E, ao mesmo tempo, para que a gente seja esse rio de Deus, parte desse rio do Espírito na vida de outras pessoas. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão ficar tudo arrepiados. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão começar a rodar na adoração. Tudo legítimo, viu, meu irmão? Arrepio, rodar, fica à vontade, sem problema nenhum. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão, presta atenção, não estou dizendo nada de ruim, ou que não seja legítimo, ou que não possa acontecer, mas não é a prioridade. E vocês vão construir templos magníficos. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão poder estar na igreja todo domingo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão dizimistas fiéis, ofertantes fiéis. Vocês estão entendendo? São coisas legítimas, mas não está lá. O que está escrito lá? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Olha o rio, ó. E esse rio, cujo movimento, a direção e a profundidade são determinados pelo Senhor. Queridos, o convite de Ezequiel é: não fique num relacionamento com o Espírito Santo que dê só nos tornozelos. Igreja, não tem um relacionamento com o Espírito Santo que fique apenas nos joelhos. Igreja, não fique, olha que já está quase tomando tudo, hein? Num relacionamento com o Espírito Santo que dê apenas até os lombos. Igreja, mergulhe! Igreja, viva a plenitude do Espírito Santo. Seja um rio. Gente, o mundo é o quê? É um deserto. Basta você andar pelas ruas. Se você chegou aqui hoje mais cedo ou passou aqui pela rua, tem um trabalho aqui do lado, que algumas igrejas tomam conta, já procurei o Eduardo, que é um dos responsáveis. Nossa igreja vai ajudar. Mas eu não gosto de trabalhar com isso. Não vem. Chega só para o culto, não tem problema nenhum. É porque eu acho que tem que ter vocação mesmo. Não é todo mundo que tem essa vocação na igreja, cada um tem a sua, louvado seja Deus. Mas se você tem vocação para nos ajudar, colabore com ideias. Pastor, como que a gente pode abençoar esses moradores de rua, alguns deles usuários de drogas, precisando de Jesus? Meu irmão, se o rio passa aqui, amém? A gente precisa fazer alguma coisa. O que está acontecendo? Sou eu? É o rio? Se for o rio, deixa acontecer. Estão ligados aqui? Gente, parece que eu estou dentro do rio. Deve ser o Espírito Santo, né, irmãos? A gente é meio presbiteriano, a gente fica assim. Oi? Louvado seja Deus. Queridos, prestem atenção. Vocês estão entendendo? Eu já passei muito tempo com água até o tornozelo, mesmo sendo pastor. Já passei muito tempo com água até o joelho, mesmo sendo pastor. Já passei muito tempo satisfeito com água até os lombos. Mas eu não quero mais isso, meu irmão. Eu quero é mergulhar no rio. E todos nós precisamos desejar isso. Desejar isso de todo o coração. Em nome de Jesus. Agora, preste atenção. Então, guarde isso. É um rio, meu irmão. Agora, preste atenção.
esse rio, essa vida que o rio traz, tem como propósito invadir com vida lugares e realidades que estão tomados pela morte. Vou repetir. Somos templo do Espírito Santo, foi dado a nós. Uau, legal, bênção, graça, misericórdia de Deus. Estamos nessa terra e o Espírito Santo não é um copinho de água, não é uma gotinha. Ah, o Espírito Santo, não, meu irmão, é um rio. E este rio, ele tem movimento, ele tem profundidade, ele tem direção. E é nesse movimento, nessa profundidade, nessa direção, que nós temos que ir, na plenitude, sermos tomados pela plenitude do Espírito Santo. Agora, preste atenção, terceira coisa. Por onde esse rio passa? E volto a te lembrar que quando você está passando por um lugar, o rio está passando ali. Do seu interior fluirão rios de água viva. Viva. Amém? Por onde esse rio passa, ele invade realidades de morte com vida. Volta aí para o texto. Versículo 6 em diante. Ô Jesus. E me disse a Ezequiel, viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então me disse, essas águas saem da região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Eu tive a alegria de visitar o Mar Morto um tempo atrás. Fui lá, irmãos. Tem uma coisa boa, você não afunda de jeito nenhum. Não tem jeito de morrer afogado lá, não. É tanto sal que você deita na água, você não afunda. Eu não acreditava nisso, fui lá, deitei e não afundei. Mas é muito salgada a água. E por isso não tem vida no Mar Morto. Zero vida, não tem vida. Nem bactéria vive lá, nada. Preste atenção. O texto aqui está dizendo que as águas que saem do trono, de debaixo do templo do Senhor, elas se transformam num rio. E este rio deságua no Mar Morto. E aquele mar que é morto, porque não tem vida nele, prova do milagre de ter as suas águas transformadas em águas saudáveis. E o texto continua agora, preste atenção. Só que, irmãos, a Bíblia está falando principalmente de Mar Morto? Claro que não. A Bíblia está falando de gente. De gente. Será que tem muita gente morta ao nosso redor? Tem ou não tem? Nós estávamos assim, mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo nos deu vida. O rio passou por nós, irmãos. O texto diz assim, olha aí, versículo 9. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá... Achei que você ia jogar na minha cabeça. E haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. E junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até Englaim. Haverá lugar para se estenderem redes, o seu peixe, segundo as suas espécies, será como peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore, que dá fruto para se comer.
não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Ô irmãos, entenda isso aqui em nome de Jesus. Por onde você passar, você que é de Cristo Jesus, parte da igreja, discípulo do Senhor, que tem o nome escrito no livro da vida, nascido de novo, templo do Espírito, do seu interior fluirão rios de água viva, e rios de água viva produzem vida, onde há morte. Oh, irmãos, que verdade poderosa. Se fosse numa Assembleia de Deus, tinha gente levantando e rodando. Mas aqui é presbiteriano. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas você pode aprender a dar glória a Deus, porque a gente não quer ser essas igrejas que não dão glória a Deus, não. Você pode dar um aleluia, porque Deus me livre dessas igrejas que você prega, se tiver só a poltrona, parecia que era a mesma coisa. Porque o povo não dá nem sinal de vida na hora que você está pregando. O povo está lá assim, ó. Misericórdia. Que aqui não seja assim, amém? Se dormir, dorme no espírito. Irmãos, por onde a gente passa, a gente tem que levar o quê? Vida. Vamos lembrar de um texto bíblico. Jesus e a mulher samaritana. A gente cantou até uma música que fala sobre isso. Jesus está lá na beira do poço, sol do meio-dia, os discípulos foram à cidade comprar comida, e de repente vem uma mulher, e Jesus pede a ela de beber. E a mulher já começa a criar dificuldade. Como sendo tu judeu, me pede de beber. E Jesus diz a ela, ó, se soubesse quem é que te pede, tu me pedirias e eu te daria água viva. Está entendendo, irmãos? É o rio, irmãos. E eu te daria água viva. E ela bebeu da água viva, irmãos. Porque depois de um tempo de conversa com Jesus, onde Jesus tratou do coração daquela mulher, ela virou uma missionária. E ela foi para a cidade e ela trouxe muita gente aos pés de Jesus. Ela diz, ó, o Messias prometido. É ele, estive com ele. Tem alguma coisa queimando, transbordando aqui dentro. Vamos lá para vocês conhecerem também. E ela traz todo aquele vilarejo aos pés de Jesus. Irmãos, é vida onde tem morte. Deixa eu contar para vocês, porque eu creio que a igreja participou. Quando alguns irmãos participam, é a igreja participando. Quando eu cheguei aqui há 7 anos atrás, já falei dela algumas vezes, tinha uma mulher que morava aqui debaixo da ponte, a Francisca. Eu me lembro que me aproximei dela, a primeira pergunta que eu fiz a ela, qual o seu nome? Ela me respondeu, por que você quer saber? Falei, não, sou pastor aqui na igreja, cheguei para pastorear essa igreja, e você é a nossa vizinha, você mora aqui debaixo da ponte. 7 anos atrás, irmãos, começamos a falar de Cristo, para ela e para outras pessoas ali. E tal, e às vezes ela vinha pedir água, a gente deixava ela entrar, tinha um bebedouro ali perto do banheiro, ela enchia a garrafa de água. E o Espírito Santo vai trabalhando, amém, irmãos? O rio, ela pegava água, levava água, e foi se criando uma amizade. Francisca era usuária de crack, terrível, devastador, além de, sabe-se lá o que bebia e como vivia, morava debaixo da ponte. Na verdade, ela tinha 3 apartamentos, um aqui debaixo da ponte, um na marquise ali da Caixa Econômica e outro ali no centro da cidade, não sei o lugar específico. Então, ela migrava, né, nesses 3 lugares. E começamos a falar de Cristo para ela. Noêmia também falou muito de Jesus para ela. Outras pessoas, você é um anjo, Deco. Olha, Deco, muito obrigado. Está vendo? Sensibilidade, irmãos. Mas é o rio, vamos lá. Começamos a falar de Jesus
Deve ser, mulher tem menopausa, homem tem o quê? Deve ser isso aí. Aí, queridos, começamos a falar de Cristo. 7 anos, irmão. Francisco sumia, nunca entrou na igreja, nunca. Ano passado, no começo do ano, ela entrou na igreja. Peguei umas irmãs ali, Flávia, Fernanda, botei do lado dela. Vocês vão lembrar, estava pregando sobre o Pai Nosso, ela veio um domingo. No domingo, eu ainda pregando sobre o Pai Nosso, falei, abra no Pai Nosso. Ela gritou lá atrás, estava drogada, né? No Pai Nosso de novo. Falei, segunda vez que anda na igreja, já quer dar ideia, né? Mas mesmo louquinha, ela guardava, viu? Tem irmão que nem lembra que foi pregado antes. Né? Então, o Espírito Santo trabalhando. 7 anos, irmãos. Isso aí eu acho que era março, ali começo do ano. Ela sumiu de novo. Sumiu. Eu encontrava ela, às vezes, nesses anos, eu encontrava ela no centro, dava uma carona, toda louca. Encontrava ela ali. Mas ela era muito querida, inclusive aqui no bairro. Por quê? Não roubava nada de ninguém, não mexia em nada de ninguém, não era desrespeitosa com ninguém. E mas tinha essa vida escrava. 27 de outubro do ano passado, cheguei aqui, ela estava aqui no templo, ali do lado de fora. E pensa, ela ama a Joana, gosta demais da Joana, viu? Joana já veio, e também não tem como não amar a Joana. E aí, eu sou suspeito, mas é verdade. E aí, Joana levou ela na farmácia depois e tal. Mas aí, pela manhã, ela me disse, pastor, o senhor falou que ia me ajudar. Ela fala desse jeito, você ia me ajudar, mas vai me ajudar mesmo? Eu falei, vou, quando você quer? Pode ser hoje, pastor, porque senão eu vou morrer. Eu falei, Francisca, pode, mas ao mesmo tempo você está pensando, né? Pode como? E aí ela foi embora, eu falei, agora some de novo, né? Ela voltou à noite. Eu cheguei, ela estava comendo uma marmita aqui na frente da igreja. Eu falei, Francisco, vamos para o culto, vem para o culto. Eu preguei sobre o cego Bartimeu. E falei sobre os religiosos e os crentes de verdade. Os religiosos são aqueles que diziam, enquanto Bartimeu clamava, filho de Davi, tem misericórdia de mim, fica quieto, não incomoda o mestre, não. Mas a igreja verdadeira foram aqueles que ouviram de Jesus, chamai-o, e foram até ele e disseram, levanta-te, tem bom ânimo, o mestre te chama. Isso é que faz toda a diferença, irmãos. A igreja proclama o chamado que é do mestre. A igreja está no rio, o rio está na gente, mas é o rio que faz a obra, irmãos, é o rio que gera a vida. E aí a Francisca ouviu aquela pregação, e eu pensando comigo, depois do culto ela vai sumir de novo, vai aparecer na semana, e ela sentou ali do meu lado, aqui onde está a Lúcia, sentou ali, depois do culto sentei, estava cansado, ela chegou para mim, virou para mim e disse, pastor, o senhor vai me levar para onde? E ela disse, se eu for para debaixo da ponte, vou usar droga. Se eu for lá para Cascona, eu vou usar droga. Se eu sair daqui sozinha, pastor, eu vou usar droga. Eu falei, tentando arrumar uma desculpa, porque tentando arrumar uma desculpa, né? Porque o senhor sabe como que é difícil. Morador de rua, o que eu posso fazer? Nessa hora, o Espírito Santo, você vai ser religioso ou você vai ser crente de verdade? Eu falei para ela, você vai para a minha casa. O olhinho dela encheu de lágrima. Botei ela no carro, levei ela para casa. E assim, Jesus, não deixa essa mulher surtar. Jesus, o que a Joana vai pensar? Porque eu não falei com a Joana. Jesus, como que vai ser esse negócio? Cheguei lá em casa, já fui abrindo a porta dizendo, temos visita! E aí eu provei de umas cenas mais lindas que eu já provei na vida. Que foi meu menino Mateus descendo e beijando a Francisca. Foi o meu menino João descendo e beijando a Francisca. E foi a minha esposa descendo e beijando a Francisca. E a gente comeu um lanche ali na mesa. Arrumamos um quarto para ela, dormiu. No outro dia, umas irmãs da igreja aqui pegaram ela, levaram ela. Cadê a nossa irmã que arruma cabelo? Cadê? Está aí hoje? Está lá, a Eliane, arrumou, deu um trato nela, irmão, mas a Francisca ficou bonita, ficou gata. E na terça-feira eu levei ela para o centro de recuperação. Arrumei um centro de recuperação lá longe, mas tem que ser longe mesmo, não pode nem pensar em sair antes da hora. É lá em Tamonte, na minha cidade, no meio do mato. Você chega em Tamonte, você tem que andar no meio do mato,
Fiquei perdido com ela lá, bati numa caixa de marimbondo. Os marimbondos entraram no carro, tomei 3 ferroadas. Ela não tomou nenhuma, irmão. E ela olhou para mim e disse: "Ei, pastor", porque eu falo muito isso, ela falou assim: "É Deus tratando". Eu acho que era tanta droga, irmãos, que o marimbondo nem aproximou. 3 ferroadas nas costas. Consegui chegar lá no centro de recuperação. Nós falamos com ela toda semana, irmão. Já fui visitá-la lá. Quando eu fui visitá-la, ela disse: "Pastor, eu já sou nascido de novo, pastor. Mas, pastor, eu não vou batizar aqui, eles batizam aqui, mas eu quero batizar lá na minha igreja". Irmãos, ela está fazendo agora uma escola missionária. Ela liga para a gente toda quinta-feira ou sexta-feira. Ela tem 5 minutos para falar com a gente. E ela conversa comigo ou com Joana. Irmãos, ontem ela ligou. Ela ligou dizendo: "Pastor, primeiro, estou gostando de um rapaz. E pastor, ele está dando corda. Parece que é um motorista, alguma coisa assim. Foi Francisca, primeiro, cuidar de você. Tem 4 meses que ela está lá. Pastor, estou fazendo uma escola missionária. E pastor, talvez meu tempo acabe em julho, 9 meses. Eu não vou voltar rápido não, pastor. Acho que eu vou ficar aqui para ajudar". Ô, gente, desde os 18 anos na rua até os 44 anos. O rio passou ali, meu irmão. Não é esse rio do córrego, não. Na verdade, ela se viu debaixo de uma ponte que é Jesus. Amém, irmãos? Cujo rio é o Espírito Santo. Aí não tem jeito. Se a gente fizer a casa ali, meu irmão, a vida é transformada. Isso aconteceu com ela, irmãos. E aí a gente tem que aprender. O que a gente tem que aprender? Como a gente canta aqui, por onde o rio passar, tudo vai transformar. Mas presta atenção nisso, em nome de Jesus. O rio passa onde a igreja pisa. A gente tem que olhar para situações de morte e dizer: isso pode mudar. Não na força do nosso braço, não na nossa capacidade, mas no poder do Espírito Santo. O mar morto pode se tornar mar de vida. Bendito é o nome do Senhor. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com você. Talvez tenha sido tranquilo, você não estava numa situação como estava a Francisca, mas, meu irmão, o rio passou. E a gente não sai mais desse rio. Mas às vezes a gente esquece que é nele que a gente está e é ele que está em nós. E a gente vive essa vida ocupado com um monte de coisa, mas se esquecendo daquilo que o Espírito Santo realmente veio fazer por meio da sua igreja. Isso é no seu trabalho, isso é na sua escola, isso são nos seus relacionamentos, isso é numa viagem, onde você estiver, por onde você for, de você, meu irmão, flui rio de água viva. Amém, irmãos? Então a gente tem que crer nisso. Não tem vida que possa ser descartada, não. Claro que isso não significa que a gente vai conseguir ou vai ser usado por Deus para transformar todo mundo. Mas, irmãos, se tiver um grupo de 30, sair um, valeu a pena investir nos 30 para que um pudesse responder à graça do Senhor. Amém? Pensa nisso, em nome de Jesus. Terminando aqui, eu só quero ler um texto com vocês, Isaías 58. Vai lá, porque eu gosto muito desse texto. A partir do versículo 6, Isaías está exortando o povo de Deus como profeta. Ele está falando sobre jejum, sobre vida com Deus, sobre consagração ao Senhor. E ele vai dizer assim: porventura, 58 a partir do versículo 6, porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo. A igreja está na terra para derrubar as portas do inferno, as cadeias do inferno, destruir, como instrumento de Cristo, as obras do diabo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu, o cubras?
não te escondas do teu semelhante, e não te escondas do teu semelhante, é uma pergunta. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Presta atenção agora, versículo 11. O Senhor te guiará continuamente. Todo aquele que é guiado pelo Senhor é filho de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. Fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, em cujo manancial, e um manancial cujas águas jamais faltam. Isso é igreja, irmãos. Nós somos um jardim regado pelo Senhor, cujas águas jamais faltam. O mundo é um deserto, irmãos. As pessoas estão sedentas, dentro das universidades. Às vezes a gente pensa, o povo está só lá na cadeia. Não, o povo está mal na cadeia. Não, meu irmão, tem muita gente que está livre aí, ó. E está preso ao mesmo tempo, na alma. É escravo do diabo. Vive debaixo do jugo do pecado. Gente, e a esperança que é Cristo está na igreja. Se a gente não abrir a nossa boca, irmãos, se a gente não testemunhar de Cristo, se a gente não acordar todo dia com essa dimensão do reino, dizendo, eu vou trabalhar, mas lá no meu trabalho eu vou ser uma bênção, porque tem um rio, e esse rio de vida, de água viva, está dentro de mim, e eu estou dentro dele. Na minha escola, nos meus relacionamentos, nas minhas redes sociais, para de postar bobeira. Minha vida vai ser um transbordar desse rio. E aí, meu irmão, você vai começar a ver coisas que nada substitui, meu irmão. Nada substitui. Nada. Substitui a alegria que a gente tem. A Bíblia diz que a festa no céu, o Espírito Santo, presta atenção, ele está na gente, mas ele tem. Ao mesmo tempo que ele está na gente, está no céu também. A festa que está lá desce para cá, meu. Um pecador que se arrepende. Vocês estão entendendo, irmãos? É um rio. E eu quero terminar dizendo que Jesus, com a mulher samaritana, ele diz, ó, aquele que crê em mim, terá dentro de si uma fonte a jorrar para a vida eterna. Terá dentro de si uma fonte a jorrar para a vida eterna. É o mesmo rio, meu irmão. É o rio de João 7, do qual Jesus está falando, que é o próprio Cristo. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo lá em Apocalipse. E a última coisa que eu quero dizer é que esse rio, meu irmão, ele começa aqui. É sinônimo de vida, a vida de Cristo em nós, a vida abundante. E é para toda a eternidade. Apocalipse 22, de 1 a 5, diz assim. É a visão agora não de Ezequiel, mas de João. Mas é a mesma. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá mais noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos.
Esse rio que está aqui, meu irmão, vai estar lá. É o rio da água da vida. Olha para o seu lado aí, tem uma cadeirinha vazia aí. Acho que toda fileira aí, quase toda fileira tem uma cadeirinha vazia pelo menos. É alguém que precisa, meu irmão, provar da vida desse rio. Às vezes nós como igreja, a gente fica preocupado. Nossa, aquela igreja está crescendo. Nossa, aquela igreja está crescendo. Meu irmão, a igreja tem que crescer mesmo. Ah, mas a teologia deles que cresça em nome de Jesus. Se pregam a Jesus. E é muito bom receber, trazidos por Deus, pessoas que eram de uma igreja e se identificaram com a nossa e resolveram caminhar com a gente. Isso é muito bom, irmãos, porque a Bíblia diz, olha, a seara é grande, Jesus diz, os trabalhadores são poucos, rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Mas preste atenção, esses bancos têm que ser ocupados por gente que vai nascer de novo, irmãos, através da tua vida. Não represe o rio que há em você. O nosso Deus não represou. Ele abriu as comportas do céu em Pentecostes. E nós agora não podemos represar. Quando é que represamos? Quando não buscamos mergulhar nesse rio. Sermos cheios do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ter uma vida, o Espírito Santo está nesse mundo, irmãos, como um holofote, para destacar a pessoa e obra de Jesus. O Espírito Santo está sobre a igreja, para que Jesus Cristo seja conhecido. Não foi dado entre os homens nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo é o mediador único entre Deus e os homens. Os anjos queriam fazer isso, irmãos, que nós somos chamados a fazer. Mas o Senhor o deu à sua igreja. E não podemos desanimar. Nossa querida Francisca, 7 anos. 7 anos. Para que, a chave virasse. E louvado seja o Senhor por isso. Abra tua boca e eu a encherei, diz o Senhor. E Ele enche para que a gente... Jesus disse aos seus discípulos, todos eles, gente simples, pescador, quando estiveres na presença de governadores e reis, não vos preocupeis com aquilo que vocês terão que dizer, porque naquela ocasião o meu Espírito falará por meio de vós. O rio